Como nós amamos o nosso Deus. Como nós amamos a presença do nosso Deus. Um Deus que é tudo para nós, nos momentos difíceis, nos momentos alegres. É o nosso Deus que é tudo para nós. E tudo que o Evangelho, traz na pessoa de Jesus Cristo, é essa condição de nós entregarmos o nosso coração para o nosso Deus realmente se tornar tudo para nós. Se tornar aquilo que nós precisamos a cada dia, a nossa paz, a nossa alegria, o Deus que sara os nossos corações, que transforma a nossa vida, que nos torna outras pessoas, à medida que a gente vai abrindo espaço aqui para Ele entrar e tomar o lugar que é só dele dentro dos nossos corações. Um lugar que pessoa nenhuma nessa terra tem o poder de trazer para nós o que o nosso coração realmente anseia, o que o nosso coração realmente quer. Quando nós nos levantamos todos os dias aqui nessa terra, existe um lugar dentro dos nossos corações, dentro das nossas vidas, que só o nosso Deus pode preencher. E a presença real dele em nós pode preencher esse vazio ali que tem dentro dos nossos corações, dentro do nosso espírito. Por isso que Deus está nos chamando para um lugar de muita responsabilidade, de muito compromisso. Não é mais tempo de nós nos relacionarmos com Deus apenas com palavras, apenas com uma religião, apenas com regras e normas, como era na antiga aliança. Eram mais de 600 regras que eles tinham que cumprir. Só que quando Jesus veio, ele veio dar um basta a esse tipo de relacionamento entre os homens e Deus. Ele, através da pessoa dele, mostrou um novo e vivo caminho. E falou dessa maneira: agora que aquilo que ficou para trás já terminou. Agora é essa nova aliança, conquistada pelo preço do meu sangue. O sangue precioso de Jesus que comprou para nós, para as nossas famílias, uma outra condição completamente diferente. Uma condição de vida e vida em abundância. Uma vida sem limites. 300 crianças. Como foi possível isso? Se não a mão poderosa de um Deus que não tem limites nele mesmo. Essa que é a verdade. Para cada criança que vai entrar aqui, as que já estão aqui, existe uma despesa, existe o quê? Um valor financeiro para isso. Mas para o nosso Deus, que é o dono da prata e do ouro, é um Deus sem limites, que não olha a condição de dificuldade aqui dessa terra, que não está limitado à palavra de homens. Um Deus muito além do natural dessa terra. Tudo que Ele quer, se você compreender isso, é o seu coração. É o seu coração que te habilita diante do seu Deus, para você poder receber tudo aquilo que já está pronto. Já está preparado. Jesus falou, tudo já está preparado. Porque a pessoa dele fez essa condição e criou essa condição de tudo já está feito. Por causa da obra consumada de Jesus na cruz. Não se aproxima do seu Deus através de regras, através de mandamentos criados por homens. Ele quer o seu coração, dependente dele, um coração que ama a presença de Deus, independente das circunstâncias. Mesmo quando você não compreende aquilo que está se passando, você rende o seu coração. Eu te amo, Jesus, acima de tudo isso. Mesmo que eu não estou compreendendo, eu te amo porque o Senhor permanece o mesmo. Os seus lábios nunca devem ser para poder contestar a soberania de um Deus que é o mesmo ontem, hoje, vai ser eternamente o mesmo. Um Deus soberano, um Deus todo-poderoso, um Deus que quer o seu coração em um relacionamento diário com Ele, todos os dias. Você rende o seu coração. Se você tem 4, 5 horas para passar no seu quarto, tudo bem, você vai fazer essa escolha. Se você não tem, você rende o seu coração onde você estiver. Para que a vontade de Deus se cumpra na sua vida e através de você. Quando foi cantado aqui no louvor, eu sinto fluir, O fluir de um rio de vida que flui através da minha vida, porque a minha vida está cheia dessa presença. E esse rio é um rio de amor que se estende para aquele que mais necessita. Cada uma dessas crianças que vão chegar aqui amanhã. Amanhã é dia de festa, é dia de ver cumprida a promessa grandiosa do nosso Deus. Um Deus que prometeu
Que cada vida de cada uma dessas crianças que vão entrar aqui, sendo transformadas pelo amor de Deus, o amor de Deus derramado no coração delas, através de cada atividade, de tudo que é feito para elas aqui, de cada ambiente que é preparado com tanto carinho, com tanto zelo, com tanto cuidado, com tanta excelência, para receber cada uma dessas crianças. Esse é o amor de Deus demonstrado por elas. Cada uma das pessoas que vão entrar aqui para cuidar dessas crianças não foram escolhidas pela habilidade natural. Foram escolhidas porque têm a condição no coração de servir essas crianças muito mais do que a matemática do 2 mais 2. O que essas crianças estão necessitando que vão entrar aqui é de uma realidade, de um evangelho que vai transformar o coração delas e as famílias delas, pelo poder grandioso do nosso Deus, um Deus que nós servimos, não só de palavras, mas de procedimento, que nós demonstramos para o nosso Deus o amor que nós temos por Ele. Esse é o verdadeiro evangelho. Amanhã vão chegar crianças aqui, muito machucadas, muito mesmo. Crianças que vêm de famílias muito vulneráveis, que foi feito todo um cuidado, toda uma seleção de cada criança que vai entrar aqui. As irmãs foram na casa de cada uma dessas famílias se assegurar que são crianças que necessitam de um auxílio. E ali nós descobrimos cada história muito chocante, né? Histórias de crianças que são obrigadas a viver e já ter uma realidade muito injusta, né? Que uma criança de 5, 6 anos nunca precisaria passar. Mas elas estão sendo trazidas, como o nosso Deus já falou, que o NAVE é a resposta ao clamor do coração de cada uma dessas crianças. É o refúgio que Deus preparou para essas crianças virem e serem mudadas e serem transformadas. Como que Deus vai encontrar nos nossos corações um lugar de sarar os outros, se o nosso coração é todo ferido, né? Como que vai acontecer isso? Você primeiro vai ter que ser aprovado diante de Deus lá dentro da sua casa, com aqueles que mais te conhecem. Só palavras, nesses dias que nós estamos vivendo hoje, não vão ser suficientes. Com certeza que não vai ser. Outro dia eu estava num lugar e tinham pessoas ali falando do evangelho com muita propriedade, com muita autoridade, vamos dizer. Ai, ai. E Deus falou comigo quando eu fui para casa, eu fui orar para poder entender. E Deus falou comigo assim, é uma palavra dura, né? Você falou, você não ouviu Deus não, tudo bem. Eu sei que eu ouvi. E Deus falou assim comigo, isso tudo aí não passa de um teatro. E isso não vai permanecer nesse tempo que nós estamos vivendo hoje. Você pode ter as palavras mais maravilhosas para falar a respeito dessa Bíblia. Mas se você não for habilitado diante de Deus, começando lá dentro da sua casa, não são as pessoas que vão te rejeitar, é o próprio Deus que não aceita esse tipo de procedimento. Porque lá no livro de Tiago fala que a sabedoria que vem lá do alto, que é a sabedoria que nós devemos buscar, ela é sem fingimento. Então não adianta eu viver a minha vida de um jeito, e quando eu pego essa Bíblia, eu me transformo na grande pregadora do Evangelho, no grande profeta da igreja, no grande apóstolo. Não mais. O tempo que nós vivemos hoje é necessário a realidade de um evangelho vivido. De onde você está, você é a expressão do amor de Deus para as pessoas, não importa o local que você está, guarde isso no seu coração. Não é aqui na igreja somente que você vai manifestar os dons de Deus na sua vida. É onde você estiver, se você estiver aberto a ouvir a voz de Deus, naquela situação ali que você estiver, onde você estiver, pode ser o lugar mais improvável dessa terra. Se você tiver o seu coração nesse lugar que o seu Deus quer que você esteja, Ele vai usar a sua vida em favor das pessoas. Certamente Ele vai usar, porque Ele é o maior interessado em alcançar a vida dessas pessoas que estão aí feridas, machucadas, que não aguentam mais ouvir de religião.
Eles não querem saber de mais uma igreja. Não precisa ser chamar, vão lá para a minha igreja. Mostra para as pessoas a realidade de um evangelho que você vive. Que você vive. Não é a pastora, você trazer a pessoa, a pastora vai orar, aí Deus vai falar com essa pessoa. Não. Nós vivemos um tempo de urgência. É onde você está. Deixa Deus usar a sua vida através das suas atitudes para constranger o coração das pessoas. Esse é o verdadeiro evangelho. Outro dia eu estava num lugar, igual eu disse, muito improvável, muito mesmo. Não é nada daquela coisa religiosa, certinha, tudo bonitinho. Não era. E ali eu pude servir uma pessoa que estava assim, abismada com o procedimento de uma outra, que diante dos homens e diante da igreja evangélica brasileira, tem um título enorme. E ela falando comigo, nossa, mas por que ela teve essa atitude, Michele? Porque todo mundo sabe que ela é pastora. Eu falei com ela, ó, eu não posso julgar nada que ela está fazendo. Eu posso falar da experiência da minha vida. O que eu tenho aprendido do meu Deus é, quanto mais de Deus eu tenho na minha vida, mais humilde eu tenho que me tornar. Então, se a pessoa só quer ser servida pelos outros e mostrar o quão melhor ela é do que os outros, ainda está num lugar muito baixo em Deus. Diante dos homens pode estar num lugar muito alto. Mas Deus não vê como os homens veem. Deus vê o nosso coração. E que o te habilita diante de Deus para você ser honrado diante dos homens é o seu coração. Se você perseverar nesse lugar do seu coração ser transformado pela presença do seu Deus, esta exaltação que vem da parte de Deus será vista por todos. Não tem como não ver. Quando é colocado uma luz, uma candeia lá em cima, ela não tem como colocar debaixo assim da cama, né? Aquela luz que brilha. Certamente ela será vista. E essa luz que brilha nas nossas vidas, da realidade do Evangelho, que as pessoas anseiam por ver. E por experimentarem também. Existe essa condição para mim. Outro dia eu estava num lugar também, gente, não tinha nada a ver. E a moça começou a falar comigo, mas Michele, como que é esse negócio de ouvir a voz de Deus? Eu fui falando com ela, falei com ela para ela chegar na casa dela e ler o João 10, que fala, o pastor, né, que fala e as ovelhas conhecem a voz dele e ele chama cada ovelha pelo nome. Olha que coisa linda. Ele chama pelo nome só o pastor lá grandão, que tem aquele título, que mentira. Ele chama pelo nome cada uma das suas ovelhas, por causa do amor dele, que inclui todos. É um amor grandioso, é um amor que transforma a nossa vida por completo. É esse amor que você precisa experimentar, não somente de palavras, mas de realidade lá dentro do seu coração. Tiago, esses dias eu estou meditando em Tiago e Deus abriu tanta coisa maravilhosa aqui e aprendi mais um pouquinho como que a gente deve ler a palavra. Hoje eu tenho que ler 3 capítulos, hoje eu tenho que ler 7 capítulos. Não faça desse jeito não. Acalma o seu coração, abra a Bíblia com essa condição de depender do seu Deus. Não vai, eu já sei tudo de cor, eu já sei esse versículo, não. E você começa a ler. Quando o Espírito Santo chamar a sua atenção para um versículo, não continua. Para ali, espera, porque o Espírito Santo quer te ensinar alguma coisa ali para a sua vida que vai ser transformador para a sua vida. Isso que eu tenho aprendido. Ah, Michele, mas por onde que eu devo começar? Se você tiver bem estabelecido no seu coração os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você começa ali a ler os outros, né? Começa as cartas e deixa o Velho Testamento por último. Por quê? Deixa estar bem fundamentado no seu coração a nova aliança, a nova maneira de Deus se relacionar com os homens. Não pega lá o Velho Testamento e vai entendendo tudo na sua cabeça. O Velho Testamento era a sombra do que estaria por vir, a pessoa de Jesus Cristo. Tudo no Velho Testamento vai apontar para Jesus. Outro dia uma pessoa falou comigo uma coisa seríssima, que depois eu fiquei pensando e meditando como as pessoas, ainda nos dias que nós vivemos hoje, podem acreditar
num falso ensino desse tamanho. A pessoa virou para mim e falou: olha, Michele, essa situação que você passa lá dentro da sua casa, que era uma questão de enfermidade e tudo, isso é maldição hereditária. Talvez nem seja por causa do que você fez, mas talvez pelo que seu bisavô fez, que seu tataravô fez. Então, seus filhos, eles estão passando por essa dificuldade, né? Por causa de maldição. Eu pensei, nossa, mas como que... No momento eu até fiquei assim, né? Que você fica meio sem reação. Mas depois, né, o Espírito Santo, com toda a fidelidade dele, vem te ensinando a verdade que te faz livre de toda essa condição. Porque a única condição que nós temos de receber algo de Deus é quando nós temos o entendimento da verdade. Se a gente é enganado por mentira e a gente acredita naquilo, aquilo nos impede de receber o que Deus já tem pronto para nós. Por isso que o Espírito Santo veio para quê? Para nos guiar a toda a verdade. Por que as pessoas fazem assim? Porque não têm conhecimento real daquilo que a palavra de Deus diz. Porque aqui diz claramente em Gálatas 3:13 que Jesus se fez maldição em meu lugar. Porque se diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Como um Deus grandioso de amor poderia punir o seu filho, a sua filha, por causa de um procedimento do seu bisavô? Como que Deus poderia fazer isso? Um Deus de amor. Tudo que nós temos aprendido gira em torno desse amor de Deus por nós. Ah, Michele, mas tem aquele versículo lá no Velho Testamento que diz assim... que Deus visita a iniquidade do pai no filho até a 3ª e 4ª geração. Por isso que você tem que entender a nova aliança, que é a condição de Jesus. Por que que Deus visita? Ele visita em socorro daquele, para ele não levar nenhuma pena daquele que foi culpado por tudo que fez. Mas o seu filho, a sua família, os seus descendentes aqui na terra são abençoados. Eles estão sobre a bênção de Deus que alcançou a sua vida. Esse é o nosso Deus de liberdade. Um Cordeiro de Deus que deu a vida dele para te dar liberdade de você andar num lugar novo para a sua vida. Um lugar onde Deus não vai te prender numa gaiola, te falar para você viver uma vida religiosa se achando melhor do que todo mundo. Não é esse Deus que nós conhecemos. É um Deus que em todo o tempo está estendendo a mão poderosa dele. Irmão, se a gente não compreender isso, não adianta a gente vir nessa igreja, não. Não adianta, não adianta, não adianta, não adianta. Deus falou comigo ano passado: Michele, queira estar com as pessoas que você não quer estar. Com qual objetivo? Para me chegar lá e dar de santinha: ah, eu sou evangélica, eu sou isso, sou pastora. Para quê? Para as pessoas me colocarem num lugar onde o meu Deus não está me colocando? Aí é fácil demais, né? As pessoas me engrandecerem porque não me conhecem a realidade que está aqui dentro. O evangelho por completo é a mudança do nosso coração. Por quê? Depois eu leio Tiago. Vai lá em Mateus 15. Por que que a gente tem que cuidar do nosso coração? Ah, mas eu tenho que cuidar da vida dos outros. Será? É facinho, né? Cuidar do outro. Não refrear a nossa língua. Falar mal das pessoas por prazer. Será que esse é o verdadeiro evangelho? Vamos ler lá. Mateus 15, 19. Fala assim. Vamos no 17. Todo o ensino de Jesus é maravilhoso. Por toda a nossa vida aqui na terra, e quando a gente continuar lá no céu, eu já falei com vocês, que a vida lá no céu vai ser a continuidade do que você já tem de Deus aqui nessa terra. Então lá no céu você vai sentar aos pés de Jesus e ele vai continuar explicando dessa maneira linda, grandiosa, as parábolas, tudo concernente ao reino de Deus. Por que você não começa aqui agora a aprender dele? Sentadinha lá nos pés do seu mestre. Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso?
Mas o que sai da boca do homem vem do coração. O que sai da sua boca vem do seu coração. E é isso que contamina o homem. Por quê? Está explicando, está continuando explicando. Não vai dar uma palavra sem te dar uma explicação completa. Porque é do coração que procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, engano, discórdia, e vai completando essa lista aí. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Aqui Jesus estava desconstruindo mais uma regra da velha aliança, que é, os judeus não poderiam comer sem lavarem as mãos. E através disso ele veio trazendo todo esse ensino para nós. Que ensino maravilhoso. Então, ao invés de culpar os outros, vamos olhar para a condição do nosso coração, porque está falando que é do meu coração que vai proceder isso tudo aqui. Então, qual que é a minha responsabilidade diante de Deus? Cuidar da vida dos outros ou cuidar do meu próprio coração? Porque todo o meu procedimento, toda a minha forma de agir aqui nessa terra, vai ser resultado que está no meu coração. Não é diferente disso. Não vai ser diferente do que está no seu coração. O que a Renata falou aqui hoje é a realidade do Evangelho. De deixar Deus entrar naquilo aqui no nosso coração que precisa ser sarado. Às vezes nós temos atitudes com as pessoas que a gente não entende por quê. É porque lá dentro ainda precisa ser sarado. De alguma palavra, de alguma situação. Lá de 40 anos atrás, precisa ser sarado. Não é que você está com uma maldição. Pelo contrário. É que você não abriu o espacinho no seu coração para Jesus entrar em mais aquele lugar. Aí não vai ser mais você vivendo na sua força própria, mostrando para as pessoas um esforço próprio e natural seu. Mas as suas atitudes vão ser o resultado do seu coração que já está livre. Livre da condição que você era dominado pelas pessoas, pelo que as pessoas falavam de você, pela maneira que as pessoas olham para você. Você vai saindo dessa condição e entrando em outra, num lugar de liberdade no seu coração, para você manifestar aquilo que Deus tem para você. Enquanto você fica preso nas pessoas, é essa a sua condição para o resto da sua vida. É você que fica livre dessa condição de domínio das pessoas, dos sentimentos, das palavras que as pessoas falam. Você depende tanto disso. Por quê? Porque essa é uma maneira de te manter bem limitado na condição só natural aqui dessa terra. E no natural aqui dessa terra, nós não alcançamos o sobrenatural de Deus. Então abre lá, continuando esse assunto, que é do coração, né? Que procede tudo e a gente precisa cuidar dele. Tiago 4, 1 e 2. Isso que eu estou falando para vocês. Comecei a ler Tiago e foi uma coisa tão atual aqui para a minha vida, tudo que eu tenho lido, que tem sido maravilhoso. Mas tenho feito desse jeito. Quando o Espírito Santo me chama atenção para um versículo, eu paro e ali eu vou meditar nele. E não continuo. Vamos lá. 4, 1 e 2. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Procede porque a pessoa não presta mesmo, a pessoa tal, coloca a lista inteira. Aí já vem a resposta, ó. De onde procedem as guerras, as contendas? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes. Matais, invejais e nada podeis obter. Ou seja, ali já fala, olha a condição aqui, mostrando de novo. Não, mas eu não sou o problema, sou toda certinha. Olha ali, é o outro Deus. Olha o outro, é 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 o outro. E você deixa de olhar para a condição do seu próprio coração. E Deus precisa do seu coração livre, para ele poder fluir, como foi falado aqui. Do seu interior fluirão rios de águas vivas, que vai encontrar o coração daquele que está morto, daquele que está ferido, e vai trazer transformação, porque onde o rio de Deus passar, vai ter só vida, não tem mais morte. Deus podendo usar a sua vida para poder trazer palavras que vão trazer luz para a pessoa está vivendo em completas trevas, né?
falta de conhecimento daquilo que Deus tem para ela. E você vem trazendo uma outra realidade. É isso que Deus quer para nós. Para finalizar, senão eu vou ler o Tiago todo. Quando eu falei da sabedoria, olha como é bom. 3. Essa é muito verdade. Muito tempo atrás Deus me ensinou isso. Agora, quando Ele vai ensinando mais, a gente vai lembrando exatamente das situações quando o Espírito Santo trouxe aquela verdade e você praticou na sua vida. 3:13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Talvez a gente fala, quem entre vós é muito espiritual? Então mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Só você falar que é sábio, inteligente, espiritual, não vai ser suficiente. Você vai ter que mostrar condigno proceder com aquilo que você está falando. Aí continua. Mas se pelo contrário, você tem em você, tendes em vosso coração, inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, esse tipo de sabedoria que você falou que é espiritual, é inteligente e é sábio, só que o seu procedimento fala outra coisa, esse tipo de sabedoria que você tem é terreno, animal e demoníaco. Que palavra, hein? Pode ser mais direto que isso? Não tem como, né? Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há todo tipo de confusão, toda espécie de coisas ruins. Porém, a sabedoria lá do alto agora te chama para uma realidade que você pode viver. Primeiro ela é o quê? Pura. Depois, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. A Bíblia é muito difícil de ser entendida. Não sei qual Bíblia que você tem na sua mão, porque mais direto que isso aqui não tem como ser, né? Então, se a gente não tirar tempo da nossa vida para poder conhecer aquilo que Deus é para nós, realmente fica muito difícil da gente viver. Que vão vir pessoas e te falar uns absurdos sobre o Evangelho. Se você não tiver conhecimento daquilo que é a realidade, do que é a simplicidade do Evangelho em você, ensinada pelo Espírito Santo, você fica confuso e você fica preso naquela condição de mentira, sem ter acesso àquilo que o seu Deus já preparou em Cristo Jesus por causa do amor infinito dele por nós. Como Deus é maravilhoso e tem todo um plano e um propósito para as nossas vidas, para cada um de nós. Não é um sendo mais especial que o outro, um que se destaca mais do que o outro. Jesus veio nos ensinar uma condição de servir, só isso. Aí você começa servindo, serve dentro de sua casa, não vai fazendo só a sua própria vontade, vai morrendo para si mesmo, para poder deixar a realidade do Evangelho viver em você. E depois isso vai se estendendo, sem pressão, sem algo que seja peso. É uma condição leve. Porque é a realidade que você vive. Não é mais só um fingimento. Porque a gente ser falso dá um trabalhão. Depende de onde você está, você tem que ser de um jeito, para você ser aceito pelas pessoas, né? E fala aqui que a sabedoria lá do alto é sem fingimento. Se as pessoas não estão aceitando do jeito que você é, você vai achar pessoas que vão te aceitar, pode saber. O nosso Deus é bom, nosso Deus é essa condição. Amanhã é dia de festa, de adoração aqui no Nave. Estão com tanta expectativa no nosso coração. Até crianças que moravam na rua vão chegar aqui. Imagina. Como que pode o amor de Deus ser tão perfeito, né? Como pode o amor de Deus ser tão perfeito? E agora nós vamos avançando para aquilo que Deus já está trazendo, além do Nave.
Deixa Deus mudar a condição do seu coração para você ser participante disso também. Nós precisamos de pessoas com o coração transformado para essa nova missão que vem aí, que são crianças mais machucadas ainda. Então a gente precisa de pessoas realmente que já foram transformadas pelo amor de Deus. Até a frase para esse novo momento Deus já deu, né, mãe? Tirando as crianças de um lugar de rejeição e trazendo para um lugar de perfeição do amor de Deus. Maravilhoso é o nosso Deus. Será que a gente vai querer mais alguma coisa aqui dessa terra? Em busca de quê? Anteontem mudou lá para a rua onde eu moro um jogador do Atlético. Aí minha vizinha me falou: Michele, você viu quem mudou para cá? Eu nem sabia quem era. Aí eu só sabia porque tem um carro que eu nunca vi na minha vida. Eu falei: Juninho, olha o carro que o jogador do Atlético tem. Ele: não, Michele, nem sabia que tinha esse carro aqui no Brasil. Qual que é a glória desse mundo que a gente vai procurar? É as coisas aqui dessa terra ou aquilo de excelente que o nosso Deus tem para nós? A excelência da grandiosidade do nosso Deus, né? Do amor perfeito dele por nós. Ele veio mostrar isso. Eu estava falando com a Mariana essa semana, né? Que quando Jesus, só para terminar, pode vir. Será que... Cadê a Amanda? É aquela... Não sou mais escravo do medo? Se a Esther não souber, o Samuel pode vir. Eu não sou mais escravo. Ninguém tocar, nós vamos cantar sem música. Tá. Aí eu estava falando com a Mariana enquanto eles estão vindo. Quando Jesus fez aquilo de lavar os pés dos apóstolos, ele estava assumindo o lugar mais inferior dos escravos daquela época. Porque existiam escravos que trabalhavam nas casas daqueles ali de melhores posições, né? E eles assumiam várias tarefas. Tinha o escravo que cozinhava, o escravo que cuidava dos filhos da senhora, não sei o quê. E o escravo de menor grau era o que lavava os pés das pessoas quando chegavam, porque naquela época era só terra. O pessoal andava de sandálias e chegava nas casas para não entrar tudo sujo. Tinha o escravo que lavava os pés. E Jesus assumiu essa posição mais inferior possível dentro daquela sociedade daquela época, para mostrar para os apóstolos que o grande no reino de Deus é aquele que serve. Se a gente não aprender com isso, com o que a gente vai aprender? Né? Por que a gente quer a aceitação desse mundo, a glória desse mundo, se está disponível para nós sermos exaltados pela mão grandiosa do nosso Deus? E aqueles que honram a Deus com um procedimento que Ele requer de cada um de nós, certamente serão honrados por Ele. Certamente serão honrados. Você será honrado pelo seu Deus. Nas pequenas coisas que você tem escolhido morrer para você mesmo. E você não está sozinho nesse dia a dia aí para você manifestar a glória de Deus na sua vida. Se pelo Espírito mortificar dos feitos do corpo, certamente você vai viver a vida que Deus chama para você viver. Então você não está sozinho nessa tarefa de agradar o seu Deus com o seu procedimento. A condição você recebe dele mesmo. Então não entra lá na sua casa e vive só no seu natural, na minha própria condição, para me relacionar com meu marido, com os meus filhos, seja onde você estiver. Você tem uma condição além, que é a condição do Espírito Santo em você.